Prefeito, primeiramente eu gostaria muito de te agradecer pela presença aqui no nosso programa e queria começando a te perguntar sobre a sua trajetória política. A gente sabe que começou tudo com seu pai. Queria que você contasse um pouquinho aí a respeito da sua trajetória política. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite e uma satisfação, um prazer poder estar aqui no programa. E a minha vida pública, política, partidária, ela teve início depois do falecimento do meu pai, em 1990, quando ele ia disputar uma eleição para deputado federal e por força do pedido daqueles que o apoiavam, no entorno mais próximo, entenderam que eu deveria seguir em frente e manter o nome e disputar aquela eleição que ele disputaria para deputado federal. Disputei a eleição, fiquei na suplência, tive 24.517 votos. E de lá para cá, em seguida, em 92, eu disputei a prefeitura, fui para o segundo turno daquela eleição, perdi no segundo turno uma margem de 2% para o Antônio Palocci, para o prefeito. E em 94, com aquela visibilidade que as duas eleições anteriores me deram, eu fui eleito deputado estadual. E nesse período eu fui deputado estadual por 3 mandatos e nesse período de 12 anos fui secretário de Habitação do governador Mário Covas, depois fui secretário de Agricultura e Abastecimento do governador Alckmin. Nesse meio do caminho eu fui vice-líder do governo Covas, depois o Covas faleceu, o Alckmin me convidou para ser líder do governo na Assembleia. E depois eu me elegi deputado federal em 2006. No começo do segundo mandato, em 2011, eu fui o líder da bancada na Câmara Federal. Em 2013 assumi a presidência do PSDB em São Paulo até 2015. Fui reeleito em 14, federal, para o 3º mandato. Em 2016 eu me desincompatibilizei do cargo de secretário de Logística e Transportes, que eu ocupava desde janeiro de 2015, no segundo mandato daquele período do Alckmin. E fui disputar a prefeitura, venci a eleição no segundo turno, depois fui reeleito em 2020 para o segundo mandato. Então estou no meu 8º mandato consecutivo e à frente de uma das cidades mais importantes do nosso país, o que é um desafio gigantesco, né? Ser prefeito de Ribeirão Preto, coordenar uma bela equipe e melhorar os indicadores da nossa cidade. Não é fácil, né? Pelo histórico que a cidade tinha aí, né? Então, é uma luta constante. Nós assumimos a cidade no comecinho de 2017, uma situação financeira, econômica, orçamentária, administrativa, até o aspecto policialesco, né? Que envolvia as questões de escândalos, né? De corrupção que a cidade, infelizmente, amargou naquele período. Então a gente tinha que começar do zero, praticamente, pagando dívidas. Foram 334 milhões de reais de dívidas de curto prazo, que são aquelas que foram emitidas contra a prefeitura em 2016, 2015, que não haviam sido quitadas. Nós zeramos a dívida com os servidores dos 28,35, foram mais 278 milhões de reais, também no primeiro mandato. E naquele primeiro mandato a gente reduziu a dívida de longo prazo, né, a dívida fundada, em 111 milhões de reais. Ela foi de 681 para 570. E fazendo investimentos, buscando financiamentos, trazendo liquidez para a cidade. E de lá para cá a gente manteve o ritmo de reformas, fizemos a reforma da Previdência, a reforma administrativa. Hoje a cidade é líquida, ela está com as suas contas em dias, não deve para nenhum fornecedor, nem temos nenhum credor sem estar quitado com a prefeitura, os servidores recebendo em dia. Demos agora um aumento de 10,6% para os servidores, né, cobrindo aí a inflação do último período e com as contas em ordem, dentro das regras da Lei de Responsabilidade Fiscal e fazendo um enorme investimento nas áreas sociais, na educação, zeramos a fila das creches, na saúde, investimentos, além das 2 novas UPAs, agora o AME+, o AME Mulher, a UPA do Ribeirão Verde, a melhoria das nossas estruturas de saúde, a substituição de 100% da frota de ambulâncias, remédios à disposição, não há falta de nenhum insumo e bons profissionais, né? Então, essa área social, junto com a área da infraestrutura, melhora o ambiente de desenvolvimento da cidade e, com isso, a qualidade de vida do Ribeirão Pretano.
Prefeito, vamos falar um pouquinho de pandemia. O Brasil e o mundo vivenciou aí, provavelmente, se não a maior, uma das maiores crises da história, né? Até porque era um inimigo que ninguém conhecia. Como que foi o trabalho da cidade nessa pandemia e as ações de saúde que nós tivemos? Bom, muito bem. A Covid-19 foi uma doença que surgiu em dezembro de 2019, lá na China, e eu sempre digo que, na minha opinião, houve uma negligência grande das autoridades chinesas em não apontar para o mundo todo a gravidade do que acontecia lá com o surgimento dessa nova variedade do coronavírus, que já é um vírus conhecido, mas que com essa nova cepa SARS-CoV-2, ela não tinha vacina, não tinha controle e altamente agressivo do ponto de vista da infecção humana. E quando isso chegou no continente europeu, com o advento do transporte, principalmente o aeroviário, né? Hoje o mundo está interligado em 12 horas, 24 horas, você está em qualquer lugar do mundo. Isso levou o vírus para vários lugares. Quando a Itália caiu na Europa, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, determinou que o mundo não vivia mais uma epidemia localizada na China ou na Europa, mas uma pandemia no planeta todo. Isso foi em fevereiro. De lá para cá, as autoridades brasileiras e nós aqui em Ribeirão Preto tomamos todas as medidas preventivas necessárias. Nós não tínhamos controle, nem sabíamos como dominar. A única forma que havia pela ciência, por evidência, era o isolamento social, as questões sanitárias, o cuidado na parte de higiene e o uso de máscaras. E assim foi durante vários meses, praticamente um ano, até o surgimento das vacinas, quando nós começamos a aplicá-las no Brasil em meados de janeiro de 2021. Hoje nós já chegamos com quase 95% de vacinação de primeira dose no público-alvo em Ribeirão Preto, que é a população de 5 anos para cima. Por volta de 85% da segunda dose, ciclo completo, com as duas ou com a dose única. E perto aí de 70% com a terceira dose de reforço. E já estamos fazendo a quarta dose com a população, 80 já foi, agora estamos fazendo acima de 70 e daqui a pouco vamos fazer acima de 60, para que a gente possa ter uma imunização grande da nossa população e os problemas que nós tivemos graves no começo da doença, ou mesmo depois que começou a vacinação, mas sem imunização, que era levar as pessoas ainda para os hospitais, para as camas de UTI, e algumas, infelizmente, vieram a falecer. Hoje a gente não tem mais esse cenário tão sombrio. Hoje, pela manhã, e assim acontece todos os dias, o secretário da Saúde me manda logo pela manhã a intensidade de regulação de pacientes para Covid, seja enfermaria ou UTI, na cidade de Ribeirão Preto. E por vários dias, inclusive hoje também, nós não temos nenhum indicador de regulação de paciente com Covid para os nossos hospitais. Então isso demonstra que nós estamos com a população altamente imunizada e com isso, graças a Deus, menos transtornos e sofrimentos, principalmente para quem infelizmente perdeu entes queridos por essa doença. Prefeito, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da iniciativa para a geração de emprego na cidade. Olha, a geração de emprego, ela depende de vários fatores, né? Ela depende da questão econômica, né? Desenvolvimento econômico não é só crescimento da produção, mas ela também é mobilidade social. Não há desenvolvimento econômico sustentável se as pessoas não melhoram de vida, não ascendem na escala social, não passam a ter mais prosperidade, uma vida com uma qualidade melhor. Ribeirão Preto tem conseguido fazer isso, porque nós temos uma cidade organizada, ela gera oportunidades, ela está cada vez com uma infraestrutura melhor, estamos aí com o aeroporto internacional já nas mãos da iniciativa privada, depois de 20 anos de espera, fazendo obras de infraestrutura e mobilidade urbana para melhorar o deslocamento de quem mais precisa trabalhar, estudar e se deslocar pela cidade, do transporte coletivo com segurança viária, pontualidade, frequência e condições de conforto, né? Para isso estamos levando agora trocando a nossa frota para frota com ar-condicionado, Wi-Fi, suspensão a ar, e além dos corredores de ônibus que estão sendo implantados. Na outra ponta,
você mede os indicadores. Então, nesse ano de 2022, Ribeirão Preto foi a 5ª maior cidade geradora de empregos líquidos do estado de São Paulo. Então, nós temos 645 cidades, muitas delas maiores do que Ribeirão. São Paulo, Campinas, Guarulhos. Ribeirão está entre as 5 maiores geradoras de emprego do nosso estado e deve estar entre as 20 do país. Então, isso demonstra que nós estamos no caminho certo. O que nós precisamos continuar fazendo é melhorar o ambiente microeconômico, diminuindo a burocracia da legislação que estabelece a emissão de alvarás, a entrega de licenciamentos, a parte de autorizações para você empreender e ser rápido na resposta com a iniciativa privada, que está ávida de fazer empreendimentos, de fazer negócios e, na esteira disso, gerar mão de obra, empregos. Então, a gente tem que atacar em todas as frentes, principalmente nessa área onde a gente possa ter empregos com maior renda, que são aqueles empregos de maior valor agregado, de tecnologia, a parte industrial, a parte do conhecimento, a parte da inovação, as startups. A prefeitura praticamente banca 2/3 do polo tecnológico Supera. Nós estamos investindo lá em loteamentos empresariais para novas empresas inovadoras, e isso tem a cara de Ribeirão, né? Que é uma cidade que tem uma extrema e grandiosa vocação para a saúde de ponta. A parte alimentar, principalmente a questão do agronegócio, que está no entorno da cidade, faz de Ribeirão a capital nacional do agronegócio, sede da AgriShow, que começa agora dia 25 de abril, depois de 3 anos sem acontecer em função da pandemia. A parte de turismo de eventos e turismo de negócios, que é um grande capital de desenvolvimento da nossa cidade, com shows, com eventos que trazem para cá empresários, discussões de cadeias de valor importantes do nosso país. O lançamento da safra do Centro-Oeste brasileiro é feito em Ribeirão Preto. Nós vamos ter, no ano que vem, 2 eventos importantíssimos na cidade, que vai ser o Congresso Estadual de Municípios, que não acontece em Ribeirão Preto desde 1981, quando meu pai, então, era prefeito da cidade naquela época. Lá se vão 41 anos. Esses eventos acabaram sempre acontecendo em Guarujá, Santos, Campos do Jordão e no Circuito das Águas. O interior perdeu. Agora, nós conquistamos novamente a realização para Ribeirão Preto do Congresso Estadual de Municípios. Vamos trazer para cá os 645 cidades do nosso estado e discutir São Paulo e discutir fórmulas para melhorar a vida nas cidades. Eu sempre digo que os problemas do Brasil são os problemas das cidades brasileiras. Se você tem capacidade de reduzir, né, esses obstáculos que as cidades oferecem, principalmente na parte de moradia de maior qualidade, oferta de emprego, transporte, segurança pública, saneamento básico, destinação final dos resíduos, a questão do respeito às questões do meio ambiente, que é a chamada sustentabilidade, mudanças climáticas, os objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente está sintonizado com o resto do mundo. Então, Ribeirão Preto tem que ser essa cidade global, acolhedora, que cuida das pessoas, principalmente daqueles que mais precisam, e, ao mesmo tempo, a cidade sintonizada no planeta. E, além deste evento, nós vamos estar sediando também os Jogos da Juventude, que são os jogos que formam os atletas de base para o atletismo internacional das Olimpíadas que o Brasil disputa. Então, esses Jogos da Juventude não só nunca foram disputados em Ribeirão Preto, como nunca foram disputados em São Paulo. São Paulo nunca sediou os Jogos da Juventude do Comitê Olímpico do Brasil. Então, nós vamos sediá-lo o ano que vem, o que é mais uma marca, né, do reconhecimento da nossa cidade por entidades e estruturas nacionais que passam a enxergar Ribeirão Preto como uma cidade cada vez mais acolhedora, preparada para grandes eventos e, ao mesmo tempo, com toda a infraestrutura para receber milhares de pessoas de maneira confortável, segura, com logística para essa finalidade, seja através do transporte rodoviário, transporte aeroviário, enfim, deslocamento de qualquer modal, e que acolhe as pessoas com
com toda a dignidade, conforto e segurança. Falando agora de segurança pública, prefeito, a cidade teve um investimento de mais de 1 milhão, se eu não estiver enganado, em segurança pública. Queria que você comentasse um pouquinho, falasse um pouquinho a respeito da segurança pública da cidade, já que isso é algo que interessa a todo mundo, né? Bom, a segurança pública, ela é de responsabilidade constitucional do governo do Estado, através das polícias, militar, polícia civil, a militar faz o policiamento ostensivo, a polícia civil faz o policiamento investigativo, a polícia científica faz a parte de identificação através dos elementos da ciência de informações necessárias para elucidar as situações que precisam ser apontadas, e essas polícias que fazem a segurança do nosso estado, assim como é qualquer estado brasileiro. A prefeitura tem outras formas de colaborar através da Guarda Civil Metropolitana. E foram nesses instrumentos que a gente investiu R$1.400.000 só na substituição da frota, substituímos toda a frota, mas também, além disso, nós contratamos 50 novos guardas civis metropolitanos, substituímos todos os armamentos, compramos novas munições que não eram adquiridas há 8 anos, quando nós assumimos. Eu até brincava que se o guarda civil tivesse que dar um tiro, a bala pulava e caía no pé da bota dele, porque estava tudo velho, antigo. Fardamento, colete à prova de bala, coturnos, todos esses investimentos foram feitos. E nós estamos fazendo um grande investimento em tecnologia. Nós substituímos todas as câmeras velhas do antigo Olhos de Águia do centro da cidade, as 24, substituímos por câmeras digitais com leitura OCR, ou seja, leitura de placa de automóvel ligada no Detecta do governo do estado, e agora, quando esses automóveis por ali passarem, nós vamos saber se o licenciamento está ok, ou se aquele veículo é produto de furto, de roubo, de sequestro, enfim, de qualquer problema criminal, e ele vai ser abordado logo na próxima esquina pela própria polícia, que vai ser acionada pelo instrumento do Detecta. E além dessas 24, nós acrescentamos mais 16, são 40 agora no centro da cidade, todas elas monitorando o centro, e outras 62 que estão implantadas na franja das entradas da cidade, nas nossas avenidas, que a gente chama de guardiões da cidade, com o sistema Detecta ligado, com o cambiamento de fibras óticas para efeito de transmissão de dados, e com isso nós temos uma blindagem, eletrônica para salvaguardar a entrada ou a saída de situações que possam trazer preocupação em relação à nossa segurança, e a polícia é acionada imediatamente quando o sistema é disparado, quando a leitura da placa é feita em tempo real. Então isso melhorou bastante, não só a forma de gerenciamento para a própria polícia tomar as medidas de abordagem da criminalidade, mas também traz uma sensação de segurança para os ribeirão-pretanos bem maior e coloca, enfim, a criminalidade pensando 1, 2, 10 vezes antes de entrar em Ribeirão Preto para cometer qualquer tipo de crime. Prefeito, você está aí praticamente no meio do segundo mandato. Quais são os objetivos? Como que você quer entregar a cidade? E aí eu queria saber também os seus objetivos políticos. Bom, eu quero entregar a cidade numa situação bem melhor do que eu recebi. Felizmente, graças a Deus, isso vai ser possível. Nós vamos entregar uma cidade com as dívidas equalizadas, com contas em ordem, com a administração funcionando de uma maneira muito mais eficiente. Hoje o prefeito, os secretários, a estrutura de gestão da prefeitura funciona toda sem papel. A gente assina digitalmente toda a parte administrativa, os processos, os anexos. Isso fez com que a gente economizasse centenas de árvores, dezenas de milhares de horas com o servidor que fica ali só para empapelar aquilo, montar pasta, classificar, transportar um processo de uma secretaria para outra. Isso não existe mais, hoje é tudo eletrônico. Nós fizemos uma reforma administrativa, diminuímos pela metade o número de cargos em comissão. Os cargos que foram reduzidos agora, eles precisam ser preenchidos por funcionários de carreira. Isso valoriza o quadro de servidores concursados, isso dá mais estabilidade para o bom funcionamento do setor público.
E nós, enfim, vamos entregar, portanto, uma cidade muito melhor do que recebemos ao final do nosso mandato em 31 de dezembro de 2024. Quanto à questão dos novos projetos, a gente sempre tem sonhos, né? O maior sonho da minha vida eu já consegui fazer, né? Que é ser prefeito da minha cidade. Eu já fui deputado federal, estadual, líder de bancada, líder de governo, secretário de Estado 3 vezes, mas nenhuma coisa é mais apaixonante, mais vibrante e mais importante para mim do que ter sido prefeito da minha cidade. E, portanto, eu vou me dedicar cada segundo até o último instante para fazer o melhor para os meus cidadãos e devolver para a cidade onde eu nasci tudo que eu puder retribuir a ela do que eu aprendi ao longo de mais de 50 anos de vida, sendo que termino a minha gestão fechando 30 anos de vida ininterrupta, vida pública. Então, isso eu entrego de corpo e alma para Ribeirão. O futuro vai depender de uma série de outros fatores. É claro que hoje eu me sinto muito preparado para assumir qualquer outro tipo de desafio, seja no setor público, seja na iniciativa privada. E vamos ver, vamos aguardar o que o destino possa nos conduzir. O futuro reserva. O que o futuro reserva. Eu quando deixar a prefeitura, em 2025, eu vou procurar manter o meu contato acadêmico, continuar fazendo a minha reciclagem intelectual, como eu sempre procurei fazer. Vou tocar a minha vida em alguma atividade privada. Eu tenho atividades agropecuárias que eu ainda mantenho paralelamente, vou me dedicar mais a elas com mais intensidade, que na verdade acaba sendo o meu ganha-pão, mas não vão perder o foco na gestão pública, na vida política do país, até porque eu acho que eu ainda vou estar novo e tenho ainda muita energia ainda para contribuir para o meu estado e para o meu país. Prefeito, no dia 11 de abril você lançou o seu livro. É o primeiro livro? É o segundo. Segundo? O primeiro livro eu lancei no dia 1º de fevereiro de 2019, que foi a biografia do meu pai, né, o ex-prefeito Antônio Duarte Nogueira. E agora, 3 anos depois, eu vou lançar o meu segundo livro, que conta a história do primeiro mandato. Então, ele se chama Administração Pública, Desafio e Soluções. E agora, em abril, a gente faz o lançamento do livro e com isso, a gente entrega uma espécie de plano de voo, né, um manual de instruções do que foi difícil, que a gente conseguiu superar, aonde a gente errou, aonde a gente acertou, para, quem sabe, facilitar a vida no futuro de outros gestores municipais, que, assim como eu, senta na cadeira, né, sem receber nenhuma informação mais quanti ou qualitativa e tem que ir ali correndo atrás para resolver os desafios de uma cidade maravilhosa, importantíssima, como foi o nosso período à frente da Prefeitura de Ribeirão Preto até agora. Bom, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, prefeito, e a população que quer acompanhar um pouquinho mais as suas ações, é só entrar no site da Prefeitura, que o pessoal vai deixar na tela, inclusive. Na parte da Prefeitura, é só você entrar no site www.ribeirãopreto.sp.gov.br, que você tem toda a plataforma, inclusive interativa, do site da Prefeitura Municipal, e ali você encontra todas as informações, tudo, contratos, valor de vencimento de funcionário, escancaradamente transparente. E também as informações do dia a dia da comunicação social do município. E para aqueles que quiserem acompanhar o livro, né, de administração pública, é só entrar no site www.desafios e soluções, tudo junto, sem o cedilha.com.br. Tá bom. Obrigado pela participação. Obrigado a você, Edmilson, e todos que nos acompanharam aqui nesses instantes.